Você sabia que todos nós temos o nosso lugar e as nossas funções dentro da nossa família e que quando estamos fora do nosso lugar, isso pode gerar desequilíbrios na relação com outros membros da família e também nas áreas da nossa vida, como relacionamentos, relações profissionais e até mesmo na nossa saúde. Dentro da natureza, tudo tem o seu lugar, tudo tem as suas funções. E quando eu falo natureza, eu não me refiro às árvores, aos rios, aos pássaros apenas, os animais. Nós, seres humanos, somos seres da natureza, fazemos parte da natureza. Então a natureza não está apenas lá fora, nós fazemos parte da natureza também. E dentro de uma família, cada membro tem a sua função. Por exemplo, você nasceu de uma mãe, a sua função na família é ser filha daquela mãe para aquela mãe. Já para o seu pai, a sua função é ser filha do seu pai. E a função que o seu pai exerce para você é a função de pai. A grande questão é que essas funções muitas vezes se misturam em uma família. Em toda família, em algum momento, já aconteceu ou acontece essa mistura nas funções. Quando, por exemplo, o irmão mais velho, ele começa a se comportar como pai ou mãe dos irmãos mais novos, significa que ele saiu do seu lugar de irmão e passou a ocupar o lugar da mãe ou do pai. Tá, mas o que pode acontecer quando uma pessoa sai do seu lugar na família? Se você observar as relações que acontecem entre os membros de uma família, muitas vezes acontece, por exemplo, dos irmãos se desentenderem, porque um irmão, ele está vivendo a vida dele de uma forma, ele tem uma mentalidade, e o outro irmão, ele é completamente diferente. Ele toma decisões diferentes, a vida dele é diferente, e às vezes o irmão mais velho tenta aconselhar o irmão mais novo, e ele acaba saindo do seu lugar de irmão e assumindo o lugar de mãe ou de pai do irmão mais novo. E obviamente que ele não pode ocupar esse lugar de mãe ou de pai. Segundo a ordem da natureza, ele veio para ser irmão e não pai ou mãe daquele irmão mais novo. E essas funções fora de ordem, fora do lugar, acontecem também na relação entre pai e filho, entre mãe e filho. Muitas vezes aquele filho sai do seu lugar e passa a ocupar o lugar de mãe da sua mãe, e ele passa a cuidar da mãe como se fosse a sua filha. E isso vai gerando diversos desequilíbrios naquele sistema, interferindo até mesmo na saúde dos membros. Porque se nós viemos para ocupar a nossa função na natureza e saímos do nosso lugar, é como se, por exemplo, na natureza, uma árvore saísse do seu lugar e fosse ocupar o lugar de um gato, por exemplo, de um cachorro. Ela não tem como sair do seu lugar, da sua função, de fazer o que ela faz na natureza, que é produzir oxigênio, que é absorver o CO2. E isso traz equilíbrio para o ecossistema, porque existe um programa na natureza e dentro desse programa, aquela árvore veio realizar a função dela na natureza. Então, quando saímos do nosso lugar, isso provoca desordens dentro de uma família. Essas desordens podem ser desentendimentos, podem ser pesos, cargas energéticas que passamos a carregar, questões que pertencem aos nossos pais, tios, avós. E quando nós voltamos para o nosso lugar, quando nós voltamos a ocupar o nosso lugar na família, nós trazemos mais harmonia para a nossa vida. Nós trazemos harmonia para a nossa relação com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos irmãos e, consequentemente, trazemos mais harmonia também para as áreas da nossa vida. Relacionamentos, vida profissional, para a nossa saúde, porque assim podemos recuperar a nossa energia, a nossa força para dar conta dos nossos próprios projetos, para seguir o nosso destino, deixando que outros membros da família sigam o destino que eles escolheram, de acordo com as crenças e escolhas, deixando que cada um deles sigam o seu destino. Quando permitimos que os nossos pais sigam o destino que eles escolheram e voltamos a ocupar o nosso lugar, nós recuperamos a nossa força e energia para seguir o nosso próprio destino. E para voltar a ocupar o nosso lugar, é importante que busquemos autoconhecimento, terapia. É importante olharmos para a nossa história. Eu falo que é um processo de autoestudo, porque é realmente um processo que você passa a vivenciar. Você vai identificando na sua história os momentos que você fez inversão parental,
as escolhas que você fez, as atitudes. E cada vez mais que você vai voltando a ocupar o seu lugar, você vai percebendo que menos desordens vão acontecer na sua vida. Não é que 100% dos seus problemas vão ser resolvidos, porque nós carregamos uma programação mental de anos de vivências e experiências. É uma bagagem que foi acumulada ao longo da vida e que leva um tempo para ressignificar, para reprogramar. Isso vai acontecendo aos poucos. Diariamente eu vou me observando e percebendo em quais momentos eu saio do meu lugar em relação à minha irmã, à minha mãe, por exemplo. E é um processo que vai sendo vivenciado aos poucos a cada dia. Então esse foi um vídeo sobre a importância de ocuparmos o nosso lugar na nossa família. E se você gostou, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário e eu vou ficar feliz em poder interagir com você.